Olá, olá! Que bom que você chegou para mais um Papo com a Jo. Eu sou a Giovana Vômaro, você me encontra aqui toda semana fazendo conteúdo novo para você. Aqui você aprende a se alimentar respeitando o equilíbrio entre o que o seu corpo precisa e a sua mente quer. Hoje você vai entender por que contar calorias não é uma estratégia eficiente para a perda de peso. Vamos lá. Tem muita gente que ainda acredita que contar calorias é a melhor forma para perder peso, tá? Eu acho que ninguém gosta de contar calorias. A gente aprendeu isso em algum momento da nossa vida e achou que por bem, né? Eu acho que essa é a melhor estratégia, todo mundo está fazendo, é isso que a gente lê nas revistas, é isso que estão dizendo o tempo todo. Ah, não, isso aqui é muito calórico, eu não vou comer, quero perder peso, isso é muito gordo, isso é muito isso. E aí você acaba entendendo por osmose, né? Nunca ninguém te disse isso na escola, mas você acaba entendendo na interação com a sociedade de que o melhor para você perder peso é simplesmente manter o seu gasto calórico mais alto do que o que você está consumindo, tá? Como se realmente, se a gente contar cada caloria de cada coisa que a gente está comendo e manter esse número abaixo do que a gente está gastando, a gente vai, obviamente, perder peso. E não é bem assim, tá? Não é, na verdade, nada assim. Isso é uma leitura muito simplista do processo de emagrecimento. É muito fácil você ler todo o processo de emagrecimento e o que está envolvido nesse processo, como simplesmente reduzir todo esse processo numa operação matemática. Então eu tenho que gastar mais e consumir menos. Fácil. Moleza, vou fazer isso para já. E aí é muito difícil você conseguir manter esses pesos perdidos longe de você. O que acontece é que a maior parte das pessoas ganha o peso que perdeu de volta ou simplesmente não conseguem acompanhar esse gasto calórico de maneira eficiente a ponto de conseguirem perder peso, tá? E isso é muito comum, infelizmente. Se realmente contar caloria desse certo, não tinha ninguém acima do peso, não tinha ninguém gordo, não tinha ninguém querendo perder peso, tava só a gente fazer uma continha matemática e tava tudo certo. Mas não funciona, tá? E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Por que não funciona, né? É interessante porque tem muitas dietas que são pautadas nessa estratégia de contar calorias. Às vezes elas só mudam o nome das coisas. Então, ao invés de a gente falar em caloria, a gente vai falar em ponto. Ai, quantos pontos você já fez hoje? Quantos pontos? É a mesma coisa, tá? É só você trocar uma palavra, mas o conceito é igual. Ou então elas te receitam, né, que é da marca própria delas, um shake que teoricamente vai te manter nutrida, né, super satisfeita por longos períodos de tempo e tem um baixo teor calórico. E aí você começa a ver que existe toda uma cultura de dietas em cima dessa métrica furadíssima de contar calorias, tá? Emagrecer não é um processo matemático, tá? Não é uma conta de mais e menos. Tem muitos fatores envolvidos e que você precisa ter uma estratégia realmente bem mais complexa para conseguir fazer isso de maneira eficiente. Só contar calorias não é uma estratégia eficiente. E outra coisa, gente, vocês sabem o que é uma caloria? Se alguém botar vocês no show do milhão, valendo 1 milhão de reais. 1 milhão não, porque essa acho que nem é uma pergunta tão complexa, mas assim, sei lá, 10 mil reais. O que é caloria? Você consegue definir uma palavra chamada caloria? O que é a caloria? Caloria é uma unidade de energia, tá? E é uma unidade de energia assim como Hertz, assim como Celsius, assim como tantas outras. É só um nome de uma unidade. Para ficar mais fácil na comunidade científica a gente falar sobre uma energia que foi, né, foi posta em teste em 1920. A palavra caloria nasceu em 1920. Antes disso, as pessoas viveram, você pode acreditar, a vida delas inteira sem saber o que era uma caloria, sem nem existir uma caloria. E existia muito menos pessoas gordas naquela época do que hoje. Então a caloria, contar calorias, tá aí mais um dado para você de que não é eficiente. Não vale a pena ficar contando caloria, tá? Então, antes de 1920, todo mundo viveu muito bem, obrigado, tá? Sem saber o que era uma caloria. Fizeram
um teste, fizeram um experimento científico e colocaram na perda energética de um alimento a palavra de calorias. E como é que foi feito esse experimento? Eles queriam saber qual era a perda de energia quando aquele alimento entrava em combustão. Porque fizeram uma referência do tipo, tá, você come o alimento some dentro da sua barriga. Olha só que interessante. Então ele é queimado pela sua energia, ele é, né, desfeito pelo seu corpo. Então como é que a gente vai desfazer esse alimento aqui, pra gente fazer um teste e ver quanto que é isso para cada alimento? Será que é igual para todo mundo? É igual para uma maçã, para uma cenoura, para um pão? Não. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tacar fogo. Tá? Em 1920, eles acharam que a melhor forma de você entender o que é um gasto calórico é tacar fogo no alimento. Então, eu pegava um pão, tacava fogo lá, o negócio entrava em combustão, queimava, eles calculavam esse gasto de energia daquele pão queimando e chamaram esse gasto de caloria. Então, depois eles pegaram, pão, já foi, vamos pegar aqui a maçã, vamos pegar aqui um bolinho. E eles fizeram isso com vários alimentos e deu o nome desse gasto de energia na combustão de caloria. É isso. Parece tosco e é mesmo, é bem tosco, é assim. É tacar fogo num negócio e dizer que esse gasto energético se chama caloria. E aí, a partir de 1900, nem acredito que em 1920, bem depois, né, que esse tema de perda de peso, de quanto que você está pesando, de quanto que você está consumindo de caloria, não sei o quê, até então, logo depois do experimento, isso ficou dentro da camada científica de conhecimento. Depois que começou a ter todo um comércio, todo um marketing, toda uma indústria da dieta, né? Isso vem mais para frente, em 1950, mais ou menos, que você tem um peso maior do que é uma caloria, do que a gente tem que ficar dentro de um gasto calórico, quanto cada um tem que comer, né? Aí você tem aí, eu consumo 2.000 calorias, eu consumo 1.500 calorias, eu tô consumindo tantas calorias. Você tem toda um estudo, né, até da nutrição em cima também desse experimento para chamar de caloria, tá? Então, todo esse conceito de caloria é suportado por um experimento muito impreciso e que não pode ser reproduzido dentro do corpo do ser humano, porque ninguém tem uma fogueirinha dentro da barriga. Então, não dá para você saber de verdade se aquilo é exatamente aquela métrica, se você realmente queima daquela maneira. Se todo mundo queima da mesma forma, você não tem como calcular isso, tá? Então, é um conceito super arbitrário e super impreciso, tá? E por que não dá certo contar caloria, né? Tá, tudo bem, impreciso, mas, cara, e aí, se eu quiser contar caloria? Porque, né? Não é possível que ninguém nunca tenha dado certo, tenha conseguido perder peso sem contar caloria. Eu vou te dizer por que não funciona, tá? Primeiro ponto. Usar essa estratégia para perda de peso é muito irreal, bastante irreal. Eu vou te dar um exemplo. Olha, acompanha comigo aqui. Vamos que você esteja consumindo uma dieta de 2.000 calorias, tá? Que não é muita coisa. Eu como mais do que isso, com certeza. Vamos que você faça isso por 10 anos. 10 anos ali comendo uma dieta de 2.000 calorias. No total de 10 anos, você vai ter ingerido 7 milhões de calorias. Dentro de 10 anos, você ingeriu 7 milhões de calorias. Se você passar a consumir 5% a menos de calorias, ou seja, 5% de 2.000 são 100 calorias. 100 calorias a menos só, você teoricamente vai perder 47 quilos. E se você passar a ingerir 5% a mais, ou seja, só 100 calorias a mais, dentro de 10 anos você ganharia 47 quilos. Parece palpável para você que numa variação de 100 calorias diárias você perca 47 quilos ou ganhe 47 quilos só com 100 calorias? Isso é muito irreal. Isso não existe. Imagina só que uma variação de 100 calorias você tivesse uma variação enorme, tão grande de peso. Não é assim. Não dá para você calcular perda ou ganho de peso só contando caloria, tá? É uma parte muito pequena do processo todo de ganho ou de perda de peso. Contar caloria não é suficiente para a gente pensar toda uma estratégia de perda de peso, tá? Os alimentos também não são exatos, tá? Caso você esteja aí pensando em contar a caloria de cada coisa que você come.
Uma maçã pode variar muito em quantidade de calorias, mesmo as de mesmo tamanho. Tudo vai variar, tá? Algumas são mais doces, outras são mais porosas, umas cresceram em solos mais férteis, aí são mais nutritivas, ou são menos nutritivas por conta disso. Não dá para você confiar numa tabelinha genérica, né, que você encontra na internet. Quanto é que é as calorias de uma maçã gala? Aí você vai aparecer uma tabela X na internet e você vai contar toda a sua caloria diária através dessa tabelinha. Não é assim que funciona, tá? Isso é muito, isso é muito leviano de dizer que todas as maçãs gala, com mais ou menos esse peso, tem esse X de caloria. Não é assim, tá bom? E como é que vai funcionar isso no médio e longo prazo, se você resolver que você vai contar caloria de cada coisa que você come? Quando você for num restaurante, quando você for na casa de alguém, ou quando você fizer uma comida, você vai pesar cada coisa, separar os alimentos. Chegou um risoto, seu amigo fez um risoto para você. Você vai separar o arroz, o creme, o brócolis, o, sei lá, tomatinho, e aí você vai pesar, e aí você vai calcular, mais ou menos? Não funciona assim. E quando é que você tem, por exemplo, os processos de cocção? Se você pega, por exemplo, uma maçã, uma cenoura crua, ela é bem diferente em valor nutricional e calórico quando você cozinha, por exemplo. Aí fala assim, tudo bem, os aplicativos me dizem, ok, mas e se você fizer al dente? Se você fizer um meio do caminho? Se você fizer sauté? Gente, é impossível, é irreal pensar que você vai conseguir calcular cada coisa que você come e pautar toda uma estratégia de emagrecimento em cima disso, de contagem de calorias. Não dá. E aí a gente chega também no nosso terceiro motivo do porquê que isso não dá certo. Saúde mental, né, queridos? Simples assim. Ficar super analisando o teor nutricional ou calórico dos alimentos em cada refeição que você faz não é sadio nem para o seu corpo e nem para a sua mente. Porque eu não sei se você sabe, a sua mente dita muito o que o seu corpo sente. Então, a partir do momento que você ficar super estressado ou super ansioso para fazer uma refeição, o seu corpo também vai sentir, tá? Porque você tem que colocar ali no aplicativo, você tem que colocar ali e fazer a sua contagem de calorias. Não recomendo por uma questão simples e assim, vital, chamada saúde mental, tá? E não tô nem exagerando não, tá? Quando a gente começa a criar esse tipo de hábito, todo dia, super analisar cada refeição, cada alimentinho nosso do que a gente come, se a gente pode comer aquilo ou não, você tá com fome, mas eu não posso comer tanto, porque meu aplicativo de calorias já me disse que eu tô batendo tanto e eu preciso bater X para poder perder peso. Isso gera, gente, potencialmente vários problemas de comportamento alimentar. E eu, como uma pessoa que ofereço consultoria para pessoas que querem mudar de vida e mudar a sua relação com o alimento, 70% dos clientes que me procuram porque tem problema de comportamento alimentar. Você tem pessoas, obviamente, que querem, né, mais saúde, quero comer mais saudável, quero aprender a me alimentar. Show! Esse cliente é fácil para mim. Mas aí chega as pessoas que têm compulsão alimentar, anorexia, pessoas que têm ansiedade ao comer, bulimia, medo de comer, não posso comer, tenho medo de comer arroz, batata, normalmente carboidrato. E você vê assim, gente, isso tudo em cima de uma indústria da dieta. Isso, a pessoa não nasceu assim, ela aprendeu que ela tem que ter medo da comida. Ela aprendeu que ela não pode comer. Ela aprendeu que se ela comer isso, ela vai engordar. E quem é que quer engordar? Ninguém quer engordar, né? Porque, teoricamente, ser gordo é você ser infeliz, é você ser outcasted da sociedade, você ser excluído da sociedade, é você não fazer parte de grupos, é você se sentir julgado. Você tem diversos valores que estão em cima, sentados, arraizados em cima de uma indústria da dieta, de uma indústria do se sentir culpado, do se sentir mal. Por isso que eu sou tão contra a gente começar a contar calorias, ou a gente continuar contando calorias, ou a gente ensinar as pessoas a contar calorias. E olha, eu vejo criança fazendo isso. Meninas de 8, 10 anos, super novas, preocupadas em comer o que está dentro, o que está acima da caloria X. Eu vejo isso, gente. Ninguém me contou, não. Eu vejo isso. Crianças de 8 anos.
8 anos preocupado em contar caloria. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Se não fosse assim, eu quero contar quantas vezes eu sou feliz comendo. Eu quero contar uma métrica de felicidade cada vez que eu como feijão com arroz. Estou muito feliz comendo hoje, eu estou pouco feliz comendo hoje, gostaria de estar comendo macarrão, gostaria de estar comendo outra coisa. Não, é caloria. Olha só, caloria. Que coisa pobre. Eu acho muito tenso. Mas... E aí você pode dizer assim pra mim, tá bom, Giovana, é muito tenso, é muito triste, mas olha, né, há quem consiga perder peso. E eu acho que é importante perder peso, porque ninguém quer ser gordo, como eu falei, né? Então, como é que a gente faz isso? A minha amiga contou caloria e perdeu peso. Legal. A sua amiga, ela não perdeu peso porque ela contou caloria, tá? Ela perdeu peso porque ela começou uma dieta de restrição de caloria. E isso fez com que ela ficasse mais atenta ao que ela estava comendo, né? E optasse com mais frequência por alimentos mais saudáveis. Porque é óbvio que os alimentos mais saudáveis são infinitamente menos calóricos do que os alimentos processados. Foi isso que fez a sua amiga perder peso. Então, a questão não é contar caloria, tá? Não sei se você já reparou, assim, por exemplo, se você tá numa fase que você tá comendo um monte de coisa, dane-se, eu vou comer, tá comendo um monte de tranqueira, ou alguém você tá vendo, que não tá nem ligando pro que tá comendo. Tá comendo hambúrguer, comendo cachorro quente, comendo batata frita, hoje vai jantar pizza. Essas fases que a gente passa, ou se você tem alguém perto de você que não tá nem aí pro que tá comendo, pergunta se esse ser humano tá fazendo contagem de caloria. Não tá. Ele não tá fazendo contagem de caloria. Mas a partir do momento que ele começar a fazer uma contagem de caloria, ele vai parar de comer essas coisas. Óbvio, né? Porque essas coisas são mais calóricas. Ok. Então, a questão é, ele contar caloria ou ele ser mais consciente do que ele está comendo? Porque quando você é consciente do que você está comendo, independente da caloria dos alimentos, você vai perder peso. Mesmo se você comer o bolinho ultraprocessado, quando você faz isso, pensando, quando você come esses alimentos sem ser no automático, sem ser por culpa, sem ser por impulso, quando você come esses alimentos de forma consciente, ou seja, poxa, eu sei que isso não é muito saudável para mim, mas eu tô a fim de comer. Eu sei que comer um bolinho processado não vai me fazer tão bem, mas eu tô tão a fim de comer, eu vou comer. Ainda assim você vai perder peso, independente da caloria do bolinho. Então, o pulo do gato, gente, não é você contar caloria. É você ser mais consciente com o que você está comendo. Ou ser consciente o tempo todo do que você está comendo. Como você está alimentando o seu corpo. Tá? Quando essa pessoa realmente passa a se importar com o que ela está comendo, ela presta atenção em como que ela está nutrindo o corpo dela. E aí ela vai perder peso, independente do que ela está comendo. Tá bom? Então você tem que pensar assim, o comer, é isso que eu aposto tanto, que eu acho que é tão bacana, né? Dentro da Whole Food Plant-Based, que eu ensino, inclusive tem a segunda parte do curso, né? O curso que a gente vai lançar, a primeira parte é toda a Whole Food Plant-Based, e a segunda parte é falando dessa mudança de comportamento, como você pode mudar o seu comportamento, como você pode fazer um auto-coaching, usando o curso como base, tá? E a gente fala do comer intuitivo, fala do comer consciente, e essas são duas ferramentas que são muito importantes para a mudança de comportamento, para a transformação que você quer ver. Então, se você está querendo perder peso, eu te recomendo muito que você preste atenção nesses dois conceitos. Se você tiver o curso com você, você vai ver isso. Isso realmente vai te empoderar de uma maneira surreal. Porque você entende que você não precisa contar caloria, que você não precisa porcionar a sua comida, que você não precisa se preocupar com a frequência que você está comendo. O que você precisa fazer é respeitar o seu estímulo de fome, é respeitar o que o seu corpo está te dizendo. E fome, gente, é muito diferente de apetite, tá? Uma coisa é você tá passando tá andando na rua, você passa por uma pizzaria, sente o cheiro da pizza e aquilo te abriu o apetite. Mas antes de você passar pela pizzaria, você estava com fome? Não, então você não está com fome. A fome, ela é um estímulo real, ela é um estímulo físico. O apetite, não. O apetite é muito mais psicológico.
Então, se você passa por uma loja de uma pizzaria, você vai abrir seu apetite mesmo você não estando com fome. Você tem que aprender a diferenciar uma coisa da outra. Quando você aprende isso, você não precisa mais contar caloria. Você simplesmente come quando você está com fome e come até estar satisfeito. E esse é o comer intuitivo. É você respeitar o seu corpo, respeitar os seus estímulos de fome, tá? E o comer consciente é você ser consciente do que você está comendo. É você não comer no automático. Então não é você sentar na frente de um, sei lá, um buffet de massas e sair colocando tudo para dentro porque você tá ali. Isso aqui é um automático. Rodízio de pizza, ou quando você tá a fim de comer, sei lá, um chocolate, você abre o chocolate e come a barra inteira. Será que você precisava disso tudo? Se você tiver o seu comer consciente aqui, ó, na frente da sua tomada de decisão, você não vai comer tudo. Você vai comer somente o que é necessário para você, tá? Só um pedacinho. Então, são esses dois conceitos que pautam, além de toda a estratégia da Whole Food Plant-Based para a perda de peso, há muitas histórias de sucesso que você vê por aí, tá? E não é só comigo, não. Todo mundo que aplica a Whole Food Plant-Based na vida consegue ver esse resultado. Então você tem diversos filmes e documentários que falam sobre a perda de peso através da Whole Food Plant-Based. E a Whole Food Plant-Based tem esse conceito do comer intuitivo. Então você tem documentários como Forks Over Knives, como Food Choices, What the Health. Todos esses são documentários que mostram vários casos de pessoas que perderam peso, muito peso, que saíram da obesidade, que pararam de ter problemas, né, que se recuperaram de doenças coronárias, de doenças cardíacas, de diabetes, que pararam de tomar remédio de diabetes, de pressão alta, simplesmente porque conseguiram perder peso através da Whole Food Plant-Based, tá? Que é um peso prolongado, você não ganha de volta quando você aprende a se alimentar, tá bom? E eu não sei se vocês lembram, eu fiz uma série de entrevistas há um tempo atrás aqui pro canal, com alguns clientes que toparam, né, dar um relato sobre o processo de consultoria que fizeram comigo. E a Luísa foi um caso muito clássico de uma mulher de mulheres, né, a Luísa, a Aline, que contam calorias. Elas contavam calorias para perder peso e não tinham resultado. Bob também. Bob, um caso de um homem que contava calorias e não tiveram resultado na perda de peso ou no controle do peso. No caso do Bob não era para perder, era para manter. E todos tiveram os resultados que queriam depois que deixaram de contar as calorias e passaram a adotar uma visão mais holística dos alimentos, que é exatamente o que a Whole Food Plant-Based prega. Olhar o alimento de uma forma muito mais completa, de uma forma muito mais holística. Então você tem a estratégia de se alimentar com a Whole Food Plant-Based, a estratégia de perda de peso ou para manter o peso, e você tem essa visão holística da Whole Food Plant-Based. Fora essa parte de você ter um acompanhamento de mudança de hábitos, implementando o comer consciente e o comer intuitivo, tá? Então, tudo, olha só, é muito mais complexo do que simplesmente contar calorias. E é por isso que eles tiveram resultado. É por isso que eles conseguiram manter o peso longe. É por isso que eles conseguiram perder peso. E, gente, eu tenho clientes que, assim, depois de 1 ano de fazer a consultoria, 2 anos de fazer, eu posso mostrar para vocês no meu telefone, as pessoas me mandam mensagem ainda dizendo, continuo perdendo peso, com foto, o antes e depois. E eu não peço não, hein, porque eu sou super contra isso, mas a pessoa me manda, ainda continuo perdendo peso, já perdi 9, já perdi 10, já perdi tantos quilos. Então é um processo que, é isso que acho que é tão complexo as pessoas entenderem a diferença do que é realmente uma indústria da dieta e um processo realmente responsável de perda de peso. O seu corpo, essa é a minha visão, tá? O seu corpo tem um tamanho, tem um peso ideal para ele, um peso confortável para ele. Esse é o meu corpo confortável, tá? Quando você tem uma variação de peso, o seu corpo não está tão confortável. Quando você consegue entender que o alimento está ali para te nutrir, que você encontra no alimento não só uma fonte de prazer, mas uma fonte de nutrição, de amor, de consciência, de autocuidado,
Não é algo que te gera estresse, como as dietas fazem, né? Dieta é estressante, ninguém gosta de fazer dieta. Quando você se alimenta, é também um ato de amor. Quando você implementa isso na sua vida, você muda essa mentalidade de a comida é estressante, a comida me engorda, a comida é estresse, a comida é restrição, e passa a ser a comida me nutre, a comida é amor, a comida me mantém vivo, a comida vai ditar as minhas células do futuro, a minha realidade do futuro. Então, se eu como hoje bolinho, estou alimentando as minhas células com bolinho, isso aqui vai ter um efeito. Mas se eu alimento minhas células com brócolis, se eu alimento minhas células com arroz integral, eu vou ter outro efeito. Então, quando você começa a mudar essa relação com o alimento e encontra exatamente um equilíbrio entre o que o seu corpo precisa que você coma e o que a sua mente quer que você coma, porque a sua mente quer que você coma bolinho, mas seu corpo quer que você coma brócolis. Então, qual é o meu equilíbrio aqui? O seu corpo entra num estado de conforto, ele vai para o peso confortável dele, e aí você não tem mais variação. Quando você chega nesse lugar, você não tem oscilação de peso mais. Efeito, como é que é? Sanfona. Efeito sanfona. Não tem mais isso. Eu ia falar efeito esponja. Efeito esponja. Você não tem mais essa variação de efeito sanfona. Né? Você pode variar 2, 3 quilos, mas você não tem assim, cara, 10 quilos, 15 quilos. Você não tem isso tudo de perda e ganho de peso. Simplesmente porque o seu corpo está num lugar confortável. A Luísa, a Aline, o Bob, tantos outros clientes, que eu não posso nomear aqui porque não me deram essa abertura, né? Mas tantos outros clientes conseguiram encontrar exatamente esse ponto de equilíbrio com o próprio corpo e não tiveram mais variação de peso. A Aline, inclusive, deu um relato que ela perdeu 11 quilos sem sentir, sem fazer dieta, sem fazer nada. Ela só simplesmente entendeu, compreendeu, passou a amar o próprio corpo, passou a entender que a comida nutria, e ela era uma pessoa que tinha uma dieta super limitada. Sempre assim, coisas processadas, super doces, super limitada. E ela implementou a Whole Food Plant-Based, implementou uma maneira amorosa de se ver, perdeu 11 quilos. Sem dor, sem estresse, sem dieta. Tá? Então, é possível. Mas você tem que mudar a mentalidade. Tá? Não é simplesmente contar caloria. A minha recomendação é que você pare de contar caloria. Porque contar caloria gera estresse. E eu não sei se você sabe, o estresse libera cortisol no seu corpo. Cortisol é o hormônio do estresse, é o nome do hormônio do estresse, que faz com que a gente inche, aumenta o nosso apetite, e é exatamente o que você não quer que aconteça com o seu corpo. Você não quer aumentar o peso e parecer cada vez maior, né? Se você está querendo perder peso, está querendo diminuir, você não quer o cortisol no seu corpo rodando solto porque você está estressado contando caloria, né? Inclusive, gente, pode apagar esses aplicativos do celular de vocês, pelo amor de Deus, faz um favor para você e apaga esses aplicativos, tá? O que você precisa mesmo é entender a Whole Food Plant-Based, entender como que ela funciona, entender o padrão de alimentação que você tem que ter, entender quais são as melhores escolhas para você. A Whole Food Plant-Based, ela funciona como estratégia de perda de peso porque ela não se limita à contagem de caloria. Ela enxerga a alimentação como ela deve ser, de forma holística. Os alimentos não alimentam só as células. Eles vão impactar o seu humor, a sua clareza mental, o seu nível de energia para viver, a sua prosperidade, por que não? Se você não tem vontade de fazer nada, como é que você vai prosperar? Se você tem energia para fazer as coisas, se você consegue ser mais ativo, se você consegue responder mais aos estímulos, às pessoas, você prospera. Tá? A alimentação impacta muita coisa, muita coisa. Então, enxergue a contagem de calorias como apenas mais um dado sobre aquele alimento. Essa informação, ela não deve ser central na sua tomada de decisão quando você for comer. Se você quer perder peso, a minha recomendação é que você analise outros fatores dos alimentos. Por exemplo, quanto esse alimento te deixa saciado? Qual é o teor de gordura desse alimento? Qual é a frequência que você come esse alimento? Como esse alimento conversa nutricionalmente com as outras coisas que você está comendo? É assim que a gente pensa uma estratégia de emagrecimento, tá? Emagrecimento está muito mais relacionado com você encontrar o equilíbrio entre o que o seu corpo precisa e o que a sua mente quer que você coma.
do que realmente contar caloria. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê na semana que vem. Um beijo!